esteja em sintonia com essa presença gloriosa do Senhor. Nesse momento você venha adorar a Ele conosco. Vamos começar então uma oração, amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos o Teu nome, Senhor. Nós adoramos a Ti, Senhor, nós exaltamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és bom, Senhor. Pai, nós glorificamos o Teu nome. Pai, nós damos toda a honra, toda a glória a Ti.
nome do Senhor. Irmãos, tem uma coisa que nós podemos confiar, é no amor do Senhor. Se tem uma coisa que você pode se apegar de verdade, é no amor do nosso Deus. Esse amor nunca falha e Ele nunca falhará. E mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio a guerras, Ele é fiel e Ele é o Deus da nossa salvação. Vamos adorar ao Senhor. Arrasta esse sofá aí da sua casa, vem? Vamos louvar ao Senhor.
Jesus, abre o nosso coração agora neste momento. Ele está totalmente, Senhor, rendido a Ti. Os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais estejam completamente abertos, atentos à Tua palavra. Pai, se há pessoas em casa, Senhor, necessitando de um alento, necessitando da Tua palavra, que ela venha alcançar todos os povos, tribos, nações e línguas. Pai, em nome de Jesus, nós cremos no Teu poder. Nós também cremos que o Senhor colocou, Senhor, uma ferramenta em nossas mãos. A internet foi colocada em nossas mãos, Pai, para proclamar o Teu nome, Pai, para anunciar as boas novas, Senhor. Teu povo precisa. Então, Deus, que neste momento, Senhor, nós estejamos totalmente atentos ao que o Senhor quer falar conosco. Pai, em nome de Jesus, recebe, Senhor, todos esses louvores que foram cantados e entoados a Ti. Pai, em nome de Jesus, receba, Senhor, cada oferta, cada, Senhor, momento deste culto online. Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém? Hoje, um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados, principalmente porque é muito bom quando nós nos reunimos como corpo aqui na igreja. Mas, infelizmente, por algumas situações que aconteceram, não só aqui no nosso Brasil, mas no mundo, hoje a melhor atitude que nós temos a tomar é permanecermos distantes uns dos outros. Nós estamos aqui como igreja em 4 pessoas. Nós temos aqui o irmão Vladimir, o Gustavo, o nosso sonoplasta, o Renan, que é o nosso baterista, que hoje tocou o cajón, e a Dani Mineira, que está aqui na voz e também no violão. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, e eu quero compartilhar um texto com vocês que está lá na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 12 em diante. Abra sua Bíblia, o seu smartphone, o seu aplicativo preferido. Eu aguardo um instante até você se localizar. Eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus que nos traz esperança em meio ao caos. É o tema dessa mensagem nessa noite: esperança em meio ao caos. Nós podemos ter expectativas mesmo diante de um cenário difícil. Filipenses capítulo 1, verso 12. Todos acharam? Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos Te louvar e Te agradecer pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Acalma o nosso coração nesta hora, que a Tua palavra venha falar ao nosso coração, ela venha de encontro às nossas necessidades e ela cumpra o propósito que lhe apraz. Estamos na Tua dependência, Santo Espírito de Deus, queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir a Tua palavra, que nós possamos aplicá-la ao nosso coração, à nossa vida, no nosso dia a dia, principalmente diante dos últimos acontecimentos. Fala conosco, essa é a nossa oração de gratidão e nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Tem até aqui contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Sou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam a Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que de uma forma ou de outra Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Verso 19.
porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isto resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre e também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Amém? Eu espero que todos estejam me ouvindo bem. Eu espero que esta mensagem ecoe nos lares e que o Senhor possa falar ao seu coração nesta noite. É um momento de reflexão da nossa nação, é um momento de contrição do povo de Deus, é um momento de nós nos aproximarmos um pouco mais desta palavra que nos traz esperança. O apóstolo Paulo inicia esse texto e ele coloca aqui no verso 19 que tudo isso que tem acontecido nos últimos dias, nós devemos ter uma expectativa no nosso coração. O apóstolo Paulo ele escreve essa carta dentro de uma prisão em Roma, e ele escreve para o povo de Filipos, uma igreja que ele inaugurou lá em Atos capítulo 16, com o objetivo de incentivar aos irmãos a se alegrarem no Senhor. O apóstolo Paulo ele estava preso por um simples motivo: por pregar a palavra de Deus, o amor e a verdade contida nesta palavra. Paulo estava preso, é verdade, mas não angustiado. Mas a sua mente não estava presa, porque ele era um homem totalmente liberto em Cristo Jesus. Lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, ele diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Nós podemos aprender nesta noite algumas coisas com o exemplo do apóstolo Paulo. Por exemplo, ele estava encarcerado, mas a sua mente estava livre, porque o Espírito Santo de Deus habitava no apóstolo Paulo. Ele tinha liberdade de, dentro de uma prisão, enviar cartas àqueles que ele tanto amava. Traduzindo para os dias de hoje e para o nosso contexto, nós podemos aprender algumas coisas, como por exemplo, todos nós hoje em família estamos enclausurados, presos, entre aspas, dentro dos nossos lares. Nós não podemos ir e vir diante de algumas situações, porque simplesmente é o melhor a se fazer. Mas a pergunta que eu me faço à luz desse texto: qual foi o crime ou qual foi o pecado, por exemplo, que o apóstolo Paulo cometeu? Nenhum. Ele simplesmente pregou o evangelho da verdade. E nós hoje, a pergunta que nós nos fazemos: por que estamos presos nos nossos lares? Eu já ouvi algumas mensagens nos últimos dias das pessoas falando a respeito de um julgamento de Deus às nações. E eu creio que Deus, sendo soberano, Ele continua no controle da história. É verdade que o controle fugiu da mão dos homens, das autoridades constituídas entre as nações. Mas se Deus é soberano, e esse é um atributo incomunicável de Deus, ou seja, pertence somente a Ele, não fugiu do seu controle. Deus continua comandando a história, e eu creio que Ele tem providência para nós nesse período de caos. Nós podemos aprender, por exemplo, com o apóstolo Paulo, à luz dos textos. Primeira coisa, que nós devemos ter esperança em meio ao caos, na unidade familiar. Filipenses capítulo 1, versículo 27 e 28. O texto diz assim: acima de tudo vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouço a respeito de vocês, que estão firmes em um só Espírito, com uma só alma, lutando pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários. Eu creio que é uma oportunidade que o próprio Deus está nos concedendo, enquanto igreja, enquanto família dele, para que nós o busquemos nos nossos lares.
Já que a sociedade não conseguiu traduzir o Evangelho em atitudes e ações práticas, voltemos ao início. Hoje nós temos também um adversário a ser combatido, que é um vírus. É algo invisível que nós não conseguimos enxergar, mas que tem causado pânico por onde tem se proliferado. Hoje nós temos um inimigo invisível e nós cristãos, nós temos essa autoridade para orarmos em busca de salvação e de providência de Deus. Nós não conseguimos mensurar aonde esse vírus está, mas nós temos uma convicção que o apóstolo Paulo cita aqui, que nós estejamos num só espírito, numa só alma, lutando pela fé do Evangelho, e que nós não sintamos ou não nos sintamos intimidados por esse adversário. A oração de Paulo nunca foi egoísta, mas sempre em prol do reino. Ele estava preso, encarcerado, mas animando o seu povo que estava do lado de fora. Paulo experimentara por vezes a força da unidade, nos açoites, nas prisões e também na cura de algumas enfermidades. Por exemplo, a igreja de Atos capítulo 2, ela dá início junto com os familiares nos lares. Em Atos capítulo 2, o evangelista Lucas nos convida a perseverarmos na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Hoje nós não temos desculpas para falar que a gente não tem tempo para praticar a palavra de Deus nos nossos lares. A comunhão da família ao redor da mesa, como diz o Salmo 128, com seus filhos ao redor da mesa. Nós temos a possibilidade de voltar aos princípios, ao princípio da palavra de Deus, aonde nós devemos em comunhão e no partir do pão e nas orações proclamar o Evangelho da verdade. Atos capítulo 12, nós vemos Pedro ser liberto de maneira milagrosa enquanto a sua igreja orava. E de maneira surpreendente, Pedro é liberto e aqueles irmãos glorificam a Deus, porque Deus é um Deus de milagres, é um Deus de poder. A nossa função hoje enquanto igreja é, dentro dos nossos lares, conduzir de maneira inteligente, de maneira sábia, de maneira que os nossos filhos, a nossa esposa, os nossos cônjuges, eles tenham a oportunidade de partilhar do pão, da oração, da comunhão e principalmente da palavra de Deus. Essa é a nossa função hoje, orar contra o avanço desse vírus, para que ele não se propague mais, não só no Brasil, mas entre as nações. Segunda esperança que nós podemos aprender à luz desses textos: cultivar boas memórias. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Em tempos de crise e confinamento, em que pensar? Lamentações capítulo 3, verso 21, diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O apóstolo Paulo inicia esse texto dizendo: tudo que é verdadeiro, nisto pensai. O apóstolo Paulo sabia da importância da renovação da mente, através da palavra de Deus. Lá em Romanos capítulo 12, verso 2, ele diz assim: não vos amoldeis ao curso deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, se há boa fama e se é louvável, nisto pensai. Paulo não permitia que os maus pensamentos dominassem o seu coração. Provérbios capítulo 4, verso 23 diz: de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, que é de onde procedem as saídas da vida. Sabemos que o coração do homem é enganoso
e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Jeremias capítulo 17, verso 9. Provavelmente Paulo trazia na sua mente homens e mulheres de Deus que venceram também grandes batalhas. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo dentro de uma prisão, e nós dentro desse confinamento devemos ter essa atitude, esse pensamento, de pensar em grandes homens e mulheres de Deus que venceram, como por exemplo Débora a juíza, que no seu tempo de juízes foi contra tudo e contra todos, contra os homens daquela nação, e ela obteve vitória através da oração, de um posicionamento. Pedro, por exemplo, venceu seus medos interiores. Por várias situações e oportunidades, Pedro teve medo, mas em nenhum momento ele deixou de buscar a graça e a misericórdia de Deus. Josué e Caleb diante dos espias, eles tiveram uma visão diferenciada do que os outros 10. Eles até enxergaram, eu acredito que eles até enxergaram gigantes, mas eles também viram uma terra boa, proveitosa, que manava leite e mel. E lá na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, nós temos vários exemplos de homens e mulheres que também tiveram vitórias através da fé. Filipenses capítulo 1, verso 3 ao verso 5 diz assim, o próprio apóstolo Paulo: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Ou seja, o apóstolo Paulo aprendeu a renovar a sua mente através da palavra, trazendo à sua memória aquilo que lhe dava esperança. O apóstolo Paulo, ele já tinha um entendimento a respeito das suas emoções. Ele sabia que um pensamento disfuncional geraria nele um sentimento também disfuncional e um comportamento totalmente arredio àquelas circunstâncias. Quando você parte para os achismos de tudo isso que está acontecendo hoje, quando você não consegue ter esperança na palavra de Deus, o que pode gerar no seu coração é um sentimento de medo e consequentemente um comportamento de fuga, aonde você se torna arredio a algumas situações e já não quer mais orar, já não quer mais reunir a sua família, jejuar, começa a ocupar a sua vida no seu dia a dia de outras coisas, e o que você menos faz é buscar a presença de Deus. Paulo sabia que ele precisaria de uma palavra renovadora. Em nenhum momento dessa carta do apóstolo Paulo a Filipenses, ele cita a palavra medo, mas por exemplo, ele cita em torno de 15 vezes a palavra alegria. Alegria é um fruto do Espírito, é algo que é praticado através de um relacionamento íntimo e sincero com Deus, através do Espírito Santo. Todos aqueles que já receberam a Cristo no coração e têm o Espírito Santo, têm essa capacidade de ter um relacionamento sincero com Ele. Alegria não é um sentimento como a felicidade, que é circunstancial e momentânea, mas é algo que mesmo em meio às tribulações da vida, você consegue sentir paz e alegria no seu coração. Jesus, lá em João capítulo 16, verso 33, ele diz assim: em mim vocês terão paz. No mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, devemos ser corajosos em meio a essa dificuldade que nós estamos vivendo enquanto nação. Terceira esperança que nós podemos ter em Cristo em meio ao caos é a confiança em Deus e no nosso relacionamento de oração com Ele. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Diz assim o texto: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo que quando estamos ansiosos, quando estamos com algumas aflições no coração, o que nós devemos praticar é o nosso relacionamento com Deus.
Entrega a Deus a sua oração, a sua petição, o seu clamor. Não vá ligar a televisão, as mídias sociais, que só se fala em coronavírus. É importante a gente saber de tudo o que está acontecendo. Nós não podemos negligenciar as informações corretas, mas também não podemos nos ocupar tão somente com esses assuntos. Hoje, se você ligar as redes sociais, se você ligar a rádio, televisão, tudo vai falar a respeito do coronavírus, vai trazer medo, vai trazer pavor, e muitos vão perder a sua medida porque estão desconectados de Deus. O apóstolo Paulo estava enclausurado numa prisão, mas ele tinha convicção que Deus o ouvia. E ele pede aqui nesse texto para que a paz que excede todo entendimento, quando nós temos um relacionamento com Deus, quando nós entendemos que Deus nos ouve, Ele derrama dessa paz, essa paz brota no nosso coração de uma maneira sobrenatural, e nós conseguimos viver uma vida sobrenatural, mesmo em meio aos confinamentos da vida. Ele é poderoso. A oração, ela deve ser uma arma espiritual nesse momento de aflição, uma prática de relacionamento com Deus, de empoderamento da fé. Nós precisamos nos equipar com as armaduras da fé. A oração como meio também de sanidade mental. A confissão é algo terapêutico. A palavra de Deus diz lá em Tiago que nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros. Nós devemos falar com aquelas pessoas maduras, com os nossos pais. Os pais agora não, né? Os nossos pais estão confinados. Meu pai e minha mãe, por exemplo, está lá no Ipiranga. O meu sogro e minha sogra está aqui em São Caetano, mas também está confinado lá. E a minha esposa, eu acredito que ela está me vendo agora nesse instante, junto com meus filhos. E eles também estão em casa. A prudência pede isso. Mas o que nós devemos fazer é confessar. Em primeiro lugar, a quem? A Deus. Se você é uma família constituída de esposo e esposa, louvado seja Deus. Uma família tradicional, principalmente à luz da palavra de Deus, com seus filhos ao redor da sua mesa. Eu sei que nesse momento de confinamento é um pouco difícil. Se você tiver crianças pequenas, mais ainda. Eles começam às vezes a correr na sala, na casa, brigam por conta de brinquedos, mas é importante você estabelecer uma disciplina durante a semana. Não sabemos o tempo que nós vamos passar em confinamento, mas é importante você estabelecer regras, desde a hora que os seus filhos acordam até a hora de dormir. Celular, brinquedos, desenho, internet, tudo deve ser combinado, para que a gente não perca a noção de tempo, para que a gente não perca essa oportunidade de relacionamento com Deus. Quando a sua esposa estiver com os filhos, marido, vai você orar no quarto, fecha a porta do quarto e vai ter um relacionamento com Deus. Quando o marido estiver com os filhos, a esposa faz isso, e depois, todos juntos com seus filhos, nós possamos fazer isso, meditar e ter um compromisso com a palavra de Deus. O nosso relacionamento com Deus é uma via de mão dupla. Ora, nós conversamos com Deus e Ele nos ouve. Ora, Deus fala com a gente e nós ouvimos. Deus é Espírito e nos responde na pessoa de Cristo através do Espírito Santo. Nós sabemos que com todo esse caos, nem todos têm acesso a profissionais da área da saúde, a psicólogos, por exemplo, mas nós temos acesso a um aplicativo da Bíblia. Hoje nós não temos a desculpa que não temos a palavra de Deus em casa. Você que não tem uma Bíblia na sua casa, eu te convido você a entrar aí na Play Store e você fazer uma busca de um aplicativo da palavra de Deus. E você, juntamente com seus familiares, começar a meditar em textos, por exemplo, de Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. Começa por aí. Jesus, ele tem uma fala simples. Jesus, ele sempre foi simples. E o objetivo dele é alcançar o seu coração. Ah, pastor Douglas, eu não entendo nada da palavra quando eu estou meditando nela. Eu tenho absoluta convicção que na medida que você pedir a esse Deus, para que Ele abra o seu entendimento, à luz das Escrituras, Ele vai te dar sim
o entendimento e a interpretação correta desta palavra. Na sua casa, dobre o seu joelho, clame a Deus, busque uma direção para Ele. Porque, como eu disse, psicólogos hoje estão sobrecarregados. Eles precisam também das nossas orações. E nós temos acesso ao Deus Todo-Poderoso, aquele que tudo pode, aquele que não mudou, aquele que tem acesso ao seu lar, que conhece as suas necessidades. Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Através do Espírito Santo da verdade, Ele pode resplandecer da glória de Deus no seu coração, aí no seu lugar, aonde você está. Talvez você esteja cabisbaixo, triste, abatido, por conta de tudo isso que tem acontecido. Talvez você foi separado de maneira abrupta, e hoje você não pode estar com seu pai, com a sua mãe, até por proteção, e você está triste aí na sua casa, e não consegue entender o propósito disso tudo. Dobre o seu joelho, peça a Deus que venha falar ao seu coração, que Ele mude a sua história, que Ele possa entrar dentro de você e fazer morada, e mudar tudo aquilo que está de ponta cabeça na sua vida. Eu não sei de onde você me ouve, mas eu sei que Deus é poderoso para te ouvir e para te alcançar. Quarta esperança em meio ao caos. Dependência de Deus. Filipenses capítulo 4, verso 12. O apóstolo Paulo diz assim: sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, de ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O segredo de uma vida espiritual equilibrada em Deus é o contentamento. O que significa essa palavra? É o equilíbrio. É você entender que há momentos que você não tem e há momentos que você tem. O apóstolo Paulo, antes da sua conversão, ele era um perseguidor dos discípulos. Lá em Atos capítulo 9, no momento da sua conversão, um pouquinho antes, o apóstolo Paulo, ele respirava ameaças e mortes diante dos discípulos. Mas ele estava lá na sua trilha, na sua caminhada cotidiana, em busca de alcançar algum cristão que pregasse a palavra. E naquele exato momento da sua caminhada, ou seja, de maneira despretensiosa, talvez o apóstolo Paulo tenha acordado, na época ele era Saulo, ele tenha acordado e dito assim no seu coração: hoje eu vou em busca de alguns cristãos, para levá-los ao apedrejamento, à forca, enfim, para aquilo que a lei dizia. E como num instante sobrenatural, o apóstolo Paulo ele tem um encontro com Jesus, a caminho de Damasco. Uma luz muito forte brilha e diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo ali tem uma experiência com Jesus. Ele tem uma experiência com o próprio Deus a caminho de Damasco, fazendo aquilo que ele estava acostumado a fazer no seu dia a dia. O apóstolo Paulo ele era experimentado na vida do Sinédrio. Ele conheceu o glamour de ser uma pessoa importante, de ser uma pessoa poliglota, pois Paulo falava algumas línguas, de ser uma pessoa temida pelos homens. Mas a partir do momento que ele entrega a sua vida a Jesus, que ele tem uma experiência com Cristo, ele conhece o outro lado da história, ele passa a ter uma visão daqueles que eram perseguidos, e o quão injusto ele havia sido. Simplesmente aqueles homens que outrora ele perseguia, estavam ali cumprindo a palavra e o desejo de Deus para a humanidade. Ele estava ali pregando a palavra para que outras pessoas pudessem conhecer esse Cristo de amor. O apóstolo Paulo, então, no ato de fé, ele declara sua dependência a Jesus. Em nenhum momento o apóstolo Paulo ele faz um voto de pobreza, ou até mesmo de alguém que tem que padecer somente sofrimento. Nesse texto ele está dizendo assim: olha, eu sei ter as duas coisas. Eu sei padecer necessidade, mas eu sei também ter em abundância. Sei ter e sei não ter, mas ele sabia a hora certa de sair de cena, em que as luzes apagavam. Ele sabia a hora de se retirar nos momentos de aflição, para que ele pudesse ter um relacionamento
íntimo e sincero com Deus. E todos nós hoje somos convidados a esse momento de quebrantamento e contrição. O salmista diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Meu querido e minha querida, Jesus te ama. A boa notícia, boas novas nessa noite, é que mesmo em meio ao caos, Jesus continua te amando. Amém? E o quinto e último exemplo que nós temos, à luz da vida do apóstolo Paulo, é a esperança em meio ao caos no sentido da vida. Filipenses capítulo 1, verso 21. O apóstolo Paulo diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Estar com Cristo, segundo as palavras do apóstolo Paulo, é incomparavelmente melhor, mas existe uma responsabilidade terrena. O apóstolo Paulo sabia da sua importância para aqueles irmãos. Ele chegou numa fase da vida que os títulos, a importância que ele tinha no meio dos homens, a sua capacidade intelectual, os bens adquiridos, nada disso poderia ser mais importante do que o seu relacionamento com Deus. Ele chega a dizer que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Diz que seria incomparavelmente melhor estar com Jesus, mas existia ainda uma responsabilidade sobre a sua vida, assim como existe em nossas vidas também. Nós somos responsáveis hoje por tudo isso também que está acontecendo. Romanos capítulo 1 fala que todos nós pecamos e somos indesculpáveis diante de tudo que tem acontecido. Por isso, qual é a nossa responsabilidade hoje? Eu sei que talvez no seu coração você esteja dizendo: ah, mas como seria bom se Jesus me levasse nesse instante. Ah, como seria bom se o Senhor pudesse me recolher nesta noite ou nesses dias de caos. Mas preste atenção, meu querido, nós precisamos ser como o apóstolo Paulo. Ele sabia da sua responsabilidade. Aqueles que carregam as marcas de Cristo devem, sim, neste momento, transmitir uma palavra de esperança, uma palavra de convicção e de expectativa daquilo que Deus pode fazer nesse tempo. Existe uma responsabilidade. E qual tem sido o fundamento da sua vida ou da sua existência? Em que ou em quem você tem depositado a sua confiança? Em pessoas? Elas já não podem mais te ajudar nesse momento. Talvez aqueles seus amigos mais próximos, eles estejam afastados e longe de você. Em partidos políticos, nos últimos tempos a nossa nação tem vivido tantas divisões por conta de ideologias partidárias. E nesse instante de caos, quando nós olhamos para trás e fazemos uma reflexão, percebemos que não vale a pena a gente discutir por conta de ideologias humanas. Através de Cristo nós temos a confiança de que Ele está no controle e que Ele vai mudar essa situação. Você tem confiado no dinheiro, em bens materiais, nos seus familiares? Esse é um momento de reflexão que todos nós precisamos ter. No momento de crise, o apóstolo Paulo reafirma o sentido da sua existência. Cristo, porque para mim o viver é Cristo. Ele estava encarcerado, preso, limitado a algumas coisas. Pense numa prisão lá no mundo antigo, talvez escura, insalubre, sem muita refrigeração, afastado dos seus irmãos, das pessoas que ele amava, mas ele tinha a expectativa no seu coração que os filhos de Deus se manifestassem, se colocassem de pé. O próprio Jesus disse lá em Mateus que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, chegou o momento, chegou o tempo de nós nos posicionarmos. Não é hora de recuar, não é hora de olhar para trás e ver o que ficou lá. Hoje nós estamos vivendo a história, nós estamos presentes nessa história que Deus está escrevendo através de nós.
para que nós tenhamos um espírito reto e inabalável. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Você que está nos ouvindo pelas redes sociais, queria te fazer um convite para que você pudesse abrir o seu coração para Jesus. Eu não sei se você já o convidou para que... Eu lembro do lugar, me lembro de algumas pessoas. A igreja era como se fosse um teatro, e eu descia aquelas escadas correndo, quando aquele homem de Deus fez o apelo para que eu recebesse a Cristo como Senhor e Salvador. Eu desci correndo, eu tropecei nas cadeiras, porque a minha alma ansiava por Deus. Eu precisava de Jesus na minha vida. E desde aquele dia até hoje, eu estou nessa dependência. Sou falho e limitado em muitas coisas, mas uma coisa não falta no meu coração: a alegria de ter a Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Ele me tirou do caos existencial e do medo que imperava na minha vida. E eu creio que esse Jesus continua o mesmo e não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Jesus continua falando aos nossos corações através da sua palavra. E se Ele falou ao seu coração nesta noite, abra o seu coração para Ele. Permita que Ele venha fazer morada no seu coração. Convide nesta noite para que Ele more, para que Ele habite, para que Ele venha tabernacular, ou seja, habitar no seu coração de maneira gloriosa. Eu sei que os médicos são importantes, e a gente deve muito aos profissionais, a tudo aquilo que esses grandes homens, essas grandes mulheres têm feito nos últimos dias. Têm lutado incansavelmente para que o povo não pereça e sofra ainda mais. Mas nós temos um Deus presente, o Emmanuel, Deus conosco. E eu creio que Ele se manifesta aí aonde você está. E Ele te convida para que você abra o coração. O nosso Deus, o Deus que nós cremos, é um Deus respeitoso, elegante, amoroso. Lá em Apocalipse capítulo 3, verso 20, Ele faz um convite a você. Eis que estou à porta e bato. Deus é um Deus elegante, educado. Se você abrir a porta do seu coração, eu habitarei contigo e vocês comigo. Oh, aleluias! Deus te convida nessa noite para que você possa permitir que Jesus venha fazer morada. Cristo em nós, a esperança da glória. Eu quero que você, no seu lugar, aonde você está, você feche os seus olhos. Eu quero fazer essa primeira oração, depois eu vou chamar mais um louvor, e ao final eu quero encerrar orando pela nossa nação, por aquelas pessoas que estão precisando de ajuda, de uma oração, que estão enfermos, ou que estão até mesmo com medo de alguma situação ainda. Então feche os seus olhos, aonde você está, põe a mão no seu coração, e repita comigo essa oração. Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a Tua voz, a Tua palavra, e eu convido ao Senhor para que venha morar no meu coração. Eu reconheço nesta noite que sou falho e pecador. Entrego a minha vida nas Tuas mãos. Renuncio a todos os deuses anteriores. Renuncio à minha vida de pecado. Renuncio às minhas limitações. Entrego o meu coração nas Tuas mãos. Senhor Jesus, nesta noite eu confesso a Ti como meu Senhor e como meu Salvador, porque eu creio nesta noite na Tua palavra, e assim faço com os meus lábios, Te confessando como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Muito obrigado. Amém. Eu creio que nesta noite o Senhor te trouxe um sentido novo para a sua existência. Que você possa meditar nessa palavra aí na sua casa. Deus, Ele é poderoso para se revelar a você, através das Escrituras, através de Jesus e do Espírito. Que você possa... E logo mais eu venho para encerrar o culto e dar a bênção apostólica. Amém?
Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me chego, ansia oferecer abençoar teu coração. Quando a música esmorece, desaparece, simplesmente ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo do que os olhos podem ver, queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora seja tão fraco, tudo que tenho é teu, cada força mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver, queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Irmãos, eu estava na expectativa que vocês estivessem ouvindo o áudio perfeitamente, junto com os meus sonoplastas aqui, mas eu quero convidar você mais uma vez. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eis que prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, o apóstolo Paulo não se sentia digno de ter encerrado a sua obra naquele instante. Ele sabia da sua responsabilidade e das possibilidades Deus tinha para ele dali para frente. Eu creio que mesmo em meio a esse caos, existem possibilidades para que a gente compreenda o Evangelho.
volte à vida normal, cotidiana, de maneira digna, de maneira exemplar, e tendo a convicção do Espírito Santo em nosso coração, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós não devemos temer o que os homens podem fazer, mas nós devemos temer aquele que tudo pode, ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós devemos confiar a nossa esperança nele, e que as mãos dele estejam estendidas para nós. Eis que prossigamos para o alvo, para as possibilidades daquilo que Deus tem para nós. Aprendamos a confiar em Jesus, porque ele continua o mesmo e não mudou. Eu quero que você feche mais uma vez os seus olhos, e aí onde você está agora, você ore junto comigo, como igreja do Senhor, como corpo vivo e espalhado pelas nações. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. A tua palavra é viva e eficaz, ela não mudou, ela continua a mesma, e nós queremos confiar, Senhor amado, tudo aquilo que está no nosso coração a ti, Senhor. Nós entregamos nas tuas mãos todas as nossas limitações, tudo aquilo que tem acontecido nos últimos dias. Queremos pedir, Senhor, pelas autoridades constituídas, os poderes executivo, legislativo, judiciários, os enfermeiros, as plantonistas, aos psicólogos, a todos os voluntários, aqueles que estão trabalhando com afinco para que esta nação se ao normal, que nós tenhamos a prudência, Senhor, de vigiarmos, de estarmos prontos aquilo que é recomendável pelas autoridades, que nós não sejamos negligentes em cumprir e fazer a nossa parte, que nos afastemos momentaneamente daqueles que amamos, para que depois, num outro momento, possamos compartilhar do teu amor. Às vezes a familiaridade com as pessoas traz um desgaste nos relacionamentos, e esse é um tempo que nós podemos experimentar do teu amor, da tua graça em comunhão e família. Senhor, restaura os casamentos, que haja mais cumplicidade entre marido e esposa, que haja cumplicidade entre pais e filhos, que haja relacionamentos restaurados, que nós possamos experimentar da tua glória nos lares, e que nós possamos voltar como família forte do Senhor e fazer a diferença nessa sociedade corrompida e perversa. Ilumina, Senhor amado, as trevas que há no coração humano, que há, Senhor amado, nas nações, e que nós possamos depender tão somente do Senhor. Alcança os enfermos da nossa igreja local, a igreja do Senhor Jesus espalhada pela face da terra. Tira toda enfermidade, todo câncer, toda malignidade no corpo físico, Senhor. Nós oramos em concordância com a tua palavra, aonde diz que onde 2 ou 3 estiverem, ali o Senhor estaria presente. Que tudo que fosse ligado na terra, no céu, pelo poder e pela autoridade do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado por esse culto. É um início, Senhor amado, de uma nova etapa na caminhada cristã do povo de Deus aqui nesta nação, e nós queremos aprender contigo. Talvez algumas coisas falharam aqui tecnicamente, mas o Senhor não falha, e eu creio que esta mensagem, ela ecoou nos corações, e aonde ela tinha que chegar, ela chegou, para a honra e glória do teu nome. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja espalhada pela face da terra, e toda a igreja diz amém. Amém. Uma ótima semana dentro dos lares, em nome de Jesus. Amém.